Olha, por causa da sua rebeldia, você não tem mais lugar aqui no céu. Lúcifer se revoltou e, de modo ousado, apontou os outros anjos e disse assim para Deus, de modo ousado: Você vai expulsá-los também do céu? Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que você esteja bem. Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira série contando as histórias deste livro, História da Redenção, tá bom? Nós vamos iniciar hoje com o capítulo 1. O capítulo 1 vai falar sobre a queda de Lúcifer. E hoje nós vamos começar com essa história. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa história aqui me trouxe esclarecimento para muitos e muitos assuntos que a gente abre a Bíblia e vê e passa a entender. Quer ver, por exemplo, quando a gente abre lá no livro de Apocalipse, o capítulo 12, o verso 7 fala assim, ó: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou nos céus o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ó, aqui em Apocalipse está falando que o dragão foi expulso do céu com seus anjos. Só que esse capítulo da História da Redenção, ele vai trazer um esclarecimento maior sobre essa guerra, como que ela começou e por que essa guerra começou. No primeiro capítulo, vai falar sobre a queda desse dragão, que é Lúcifer, e vai trazer algumas descrições. Vai dizer que Lúcifer, a princípio, ele estava no céu, junto com os anjos de Deus, ele era perfeito como os outros anjos, fala do seu porte físico, que era formoso, vai falar sobre a sua testa larga, que isso aparentava ser alguém com bastante inteligência. Vai falar que Lúcifer e os anjos eles eram cobertos com uma cobertura de luz. Porém, Lúcifer ele era coberto com uma... A cobertura de luz que cobria Lúcifer era mais forte do que a dos outros anjos, e assim ele se destacava. E ele tinha recebido autoridade sobre os outros anjos também. Lúcifer ele tinha um destaque no céu. Esse é o primeiro destaque que mostra, esse é as primeiras informações que o capítulo 1 vai trazendo para a gente, já para entendermos todo o enredo dessa história. Depois vai falar que Jesus já existia junto com Deus antes de todos os anjos serem criados. Lúcifer ele olha para o destaque que ele tinha autoridade sobre todos os anjos, e ele fica pensando por que Jesus participa junto com os outros anjos, junto com Deus na reunião, e ele não. Ele fica pensando e ele passa a invejar essa posição de Jesus. O tempo foi passando e Deus ele viu a necessidade de convocar todos os anjos. Jesus estava sentado sobre o seu trono e disse para eles que Jesus é o seu filho e ele tem a mesma autoridade que ele. E quando Deus não estivesse no lugar, a presença de Jesus é como se fosse a presença de Deus. Ele tinha toda a autoridade e as palavras de Jesus seria como se Deus estivesse falando. Lúcifer viu tudo isso, todos os anjos nesse momento se prostraram diante de Jesus, o adoraram, e Deus disse para os outros anjos que Jesus agora tinha autoridade sobre eles. Lúcifer viu isso, ele se ajoelhou, mas com o coração cheio de inveja. Ele invejou a posição de Jesus porque ele olhou para si mesmo e falou assim: eu tenho autoridade sobre todos os outros anjos. Eu tenho uma luz maior do que a dos outros. Eles me respeitam, eu tenho uma autoridade sobre eles. Por que eu não participo dessas reuniões? E por que essa autoridade e toda essa proclamação não foi dada para mim também? Por que Deus não juntou todos os anjos e não disse para os outros anjos que eu estava acima deles e que eu participaria das reuniões secretas junto com ele também? Lúcifer invejou a posição que Jesus recebeu. Então o que ele fez? Ele convida todos os anjos, convoca eles e diz assim: olha, eu estou fazendo essa reunião para dizer o seguinte para vocês: eu não vou mais me prostrar diante de Jesus, eu não vou mais
aceitar a autoridade dele porque eu estou perdendo a minha autoridade. Essa autoridade que foi dada para ele deveria ser dada para mim. E eu estou perdendo a minha posição no céu. Os anjos tentaram argumentar com Lúcifer e dizer para ele que ele não estava perdendo. Só que ele assim insistiu e disse assim, eu tô chamando vocês para comunicar vocês e quem quiser me seguir, eu estou propondo um novo governo. E ele disse mais, porque agora nós vamos ter que estar submissos ao Filho de Deus, a Jesus. Estando submisso a ele, nós estamos perdendo a nossa autoridade. Olha como ele começa a mexer com a coisa, né? A inveja surgiu no coração dele e a partir dessa inveja que surge em seu coração, ele começa a inventar um monte de coisa. Coisas que não fazem sentido. Ele disse para os outros anjos que agora eles eram escravos de Jesus. E que agora eles estavam com a liberdade deles sendo... Eles estavam perdendo a sua liberdade. A gente olha para todo esse enredo, o que Lúcifer fez, a invenção que ele criou, nos deixa assustado porque todo o plano que existe hoje no nosso planeta e que a gente passa a observar de quebra de autoridade, de pessoas enfrentando a autoridade, as autoridades que Deus estabeleceu aqui no nosso planeta, como por exemplo a sua igreja, a gente vê que começa a partir daí, com inveja, um querendo tomar a posição do outro, tomar o cargo, ou questionando o claro assim diz o Senhor dentro das Escrituras. E assim Lúcifer começou a sua inveja, espalhando ela com suas mentiras para os outros anjos. Os outros anjos, a maioria deles, ficaram surpresos com isso. Então o que aconteceu? Nós tínhamos um grupo maior de anjos e um grupo menor. Esse grupo menor rejeitou essa proposta de um novo governo que Lúcifer disse que estava estabelecendo. O grupo maior não. O maior já aceitou toda essa ideia, se juntou com Lúcifer. Esse grupo menor foi até esse outro grupo, o maior grupo, que acabou caindo na falácia de Lúcifer e conversou com ele, disse assim, olha, abandonem essa ideia. Inclusive disse para Lúcifer, presta atenção no que você está fazendo. O mesmo Deus que nos criou, ele pode tirar toda a autoridade que você tem sobre nós e ainda te punir. Lúcifer, esses anjos, esse grupo de anjos maiores, foram convencidos pelo grupo menor, que disse assim, olha, vão até Deus, confessem o pecado de vocês e ainda confessem o pensamento que vocês tiveram contra a autoridade do seu filho. Ele vai te perdoar. E assim aconteceu. Eles foram até Deus e abandonaram essa ideia e Deus os perdoou. Lúcifer já disse assim, olha, eu fui longe demais, eu conheço Deus, conheço a sua lei e sei que eu não vou assumir de novo a posição que eu tinha. Eu já fui longe demais e não posso voltar. Mais um perigo que a gente vê que começou lá no céu e que se arrasta até hoje. Quantas pessoas não têm essa ideia errônea que Lúcifer teve? Inclusive é ele que coloca no coração de muitas pessoas essas ideias, de que a pessoa foi longe demais e que não consegue, não pode mais receber a bondade e a misericórdia de Deus. Para quem conhece as Escrituras Sagradas, e mesmo para quem não conhece, é preciso que conheça, e estamos aqui para isso, para levar esse conhecimento para as pessoas e fazer lembrar aqueles que conhecem a história do filho pródigo. O filho pródigo foi muito ousado, esbanjando, ele foi longe demais também. E o pai, quando o recebeu, não criticou, não deu lição de moral, não fez nada disso. Abraçou, beijou, mandou colocar roupas novas, um anel novo em seu dedo, sandálias e ainda assim fez uma festa. Quando existe um coração arrependido, Deus está disposto a receber. E aí Lúcifer teve essa ideia e ele carrega essa ideia para o nosso planeta hoje. Muitas pessoas se sentem sem esperança no nosso planeta por causa disso. Mas já estamos percebendo que isso é uma falácia. E Lúcifer começou a questionar, dizendo que estava propondo um novo governo e que ele tinha sido longe demais. E os anjos choraram. Choraram porque viram que o Lúcifer estava com o coração tão corrompido e como poderia ele se voltar contra o governo de Deus? Por causa de inveja. Ele invejou a posição de Jesus. E aí os anjos falaram, convenceram, tentaram convencer. Não foi o suficiente. O que aconteceu depois foi que os anjos rapidamente correram até Deus e Jesus para contar o que estava acontecendo.
Chegando lá, eles encontram Deus e Jesus em uma reunião, já conversando sobre o que iriam fazer com essa rebelião que estava acontecendo. Deus olha para Jesus e disse assim que eles deveriam colocar agora em ação o plano que eles tinham planejado. Conversaram e a ideia foi a seguinte: Deus não poderia punir Lúcifer. E nem não poderia punir ali e condenar ele sem antes que ele passasse por um julgamento, porque Deus queria mostrar para todos os anjos a sua justiça e o seu juízo. E se ele punisse Lúcifer naquele momento, os outros anjos que se rebelaram também contra o governo de Deus pela falácia de Lúcifer, eles não iriam se manifestar com medo da posição que Deus iria tomar a respeito de Lúcifer. Então o que aconteceu foi que eles foram chamados ali. Todos os anjos foram chamados para uma reunião. E o que é legal nessa história toda é que eles estavam divididos em grupos e cada divisão tinha um líder à sua frente. Lembrando ali do livro de Êxodo, onde conta a divisão do povo de Israel, do povo hebreu que saiu do Egito, e eles estavam organizados ali, e o tabernáculo do Senhor no centro. E cada um tinha o seu líder, e cada anjo deveria comparecer diante de Deus e contar qual que era a sua decisão. Se escolheriam ficar e obedecer à lei de Deus e se submeter ao governo de Deus, ou se estavam decidindo seguir Lúcifer com a sua bandeira de que estava propondo um novo governo, um governo sem lei. Então, cada anjo se apresentou e disse qual era a sua posição. Lúcifer, quando chegou sua vez, ele contou o seu descontentamento com a decisão de Deus, de colocar Jesus em seu trono e mostrar para todos os anjos que ele era um com ele. E que as decisões que Jesus tomasse eram as mesmas decisões que Deus estava tomando. E que ele faria parte do seu plano de criar o nosso planeta. Deus falou assim: olha, eu estou instituindo só o meu filho, só ele vai ter acesso aos meus planos mais secretos, e eu exijo de todos os anjos, inclusive de você, Lúcifer, que se submeta à vontade dele e à minha vontade também, e o obedeça. E disse assim: olha, por causa da sua rebeldia, você não tem mais lugar aqui no céu. Lúcifer se revoltou e, de modo ousado, apontou os outros anjos e disse assim para Deus, de modo ousado: você vai expulsá-los também do céu, deixando um vazio aqui? Deus olhou para os outros anjos e disse assim que eles também não tinham lugar ali. Lúcifer também, de modo revoltoso, e Deus disse assim que eles não tinham lugar porque eles não estavam sujeitos, não queriam se sujeitar à sua lei. Os anjos tinham vivido felizes até aquele momento. Porque a lei garantia a felicidade de todos. Eles tinham trabalho, cada um tinha uma ocupação. E o que dependia, a obediência à lei de Deus era o que os garantia nessa felicidade. Então, Lúcifer, de modo revoltoso e ousado, disse que estava propondo um novo governo e de que os anjos não precisavam de lei e que a lei de Deus os escravizava. O novo governo, ele iria como a sua primeira ação seria anular a lei de Deus, seria abolir a lei. Eles viveriam sem lei. Mais uma falácia que a gente vê no céu e que ecoa até hoje aqui no nosso planeta. O que tem de gente falando que a lei de Deus foi abolida, deixando de lado a lei de Deus por conta da graça. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6, diz que nós não vamos continuar no pecado para que a graça se torne mais abundante. Ele fala que nós somos libertos do pecado. Então nós não precisamos ficar debaixo do pecado. E quando ele fala de estar no pecado, ele fala de alguém que vive em desobediência à lei. A graça não nos dá liberdade para pecar. Ela nos dá poder para obedecer à lei de Deus. E Lúcifer já veio com essa ideia lá. E como plano de governo, quando ele fosse estabelecer o seu reino, ele iria anular a lei, abolir a lei. E assim ele tem tentado fazer aqui no nosso planeta.
E ele disse depois disso que estava pronto para garantir o seu lugar no céu pela força, força contra força. Então todos os anjos decidiram ao seu lado e Deus permitiu que Jesus e os seus anjos, os anjos leais, lutassem contra os anjos que se decidiram seguir a Lúcifer. E ali houve guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o diabo, o dragão, a antiga serpente, Lúcifer. E diz aqui no finalzinho, no penúltimo parágrafo, semelhante ao livro de Apocalipse, o capítulo 12. Então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o príncipe do céu, e seus anjos leais se empenharam num conflito com o grande rebelde com aqueles que haviam se unido a ele. O Filho de Deus e os anjos fiéis prevaleceram. E Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Todo o exército celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. Tudo voltara a ser paz e harmonia como antes. Os anjos do céu lamentaram o destino daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda era sentida no céu. Eles perderam a batalha e foram expulsos. Depois que Lúcifer e os seus anjos, os rebeldes, foram expulsos do céu, o céu voltou a ter paz e harmonia. Mas a ausência deles foi sentida pelos anjos. Foi sentida porque eles conviviam com eles. Eles choraram quando Lúcifer manifestou o seu plano de governo. Quando Lúcifer ali estava discutindo com Deus e dizendo que era contra a lei de Deus, contra o seu governo. E eles sentiram a perda dos seus amigos, eles conviviam juntos todo esse tempo. E o livro finaliza dizendo que Deus e Jesus se reuniram e decidiram criar o ser humano. Só que o ser humano ele não seria posto fora de perigo. O ser humano ele também seria colocado à prova. Antes que ele pudesse ser colocado em contato com os outros anjos, ele precisaria passar por uma prova e decidir de qual lado ele estaria, da obediência a Deus ou da rebeldia. E no capítulo 2, nós vamos continuar essa história dessa guerra, que as consequências foram espalhadas aqui para o nosso planeta. E como é que foi que Deus criou o ser humano, o nosso planeta, e como é que Adão e Eva viviam nesse planeta, que era lindo, e nesse jardim também que Deus criou especialmente para que o ser humano tivesse uma ocupação feliz. Obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo. Eu peço para você compartilhar o nosso vídeo, curtir e seguir o nosso canal. Nós estamos aqui nesse novo projeto e queremos estudar esse livro e outros livros junto com você. Eu peço a você que nos ajude, seguindo o nosso canal, compartilhando e seguindo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.